Revisão Final Concursos. Afiando o conhecimento para cravar a sua vaga. Olá, futuro servidor e futura servidora. Sejam muito bem-vindos ao Revisão Final Concursos. Eu sou a Carolina de Jesus e hoje vamos desbravar uma lei que mudou completamente a forma como o Brasil trata as questões migratórias. A Lei nº 13.445, de 2017, a nova Lei de Migração. É isso mesmo, Carol. Eu sou Milton Santos e é impossível estudar essa lei sem entender a sua essência. Ela revogou o antigo Estatuto do Estrangeiro, uma lei da época do regime militar que via o estrangeiro como uma ameaça à segurança nacional. A nova lei inverte essa lógica. Ela tem como foco a proteção do migrante, que passa a ser visto como um sujeito de direitos. Exatamente. A nova lei é fundamentada em princípios como o repúdio à xenofobia, a não criminalização da migração e a garantia de direitos em igualdade com os brasileiros. E hoje, vamos passar por todos os pontos que a sua prova vai cobrar. Os conceitos, os tipos de visto, as regras para autorização de residência e as medidas de retirada compulsória, como deportação, repatriação e expulsão. E para garantir que a qualidade e a clareza da informação cheguem até você de forma impecável, sempre no mesmo padrão, nós utilizamos as mais modernas ferramentas de inteligência artificial para dar vida às nossas vozes. O nosso compromisso é com a excelência do conteúdo que vai te levar à aprovação. Vamos mergulhar nesse tema? Bloco 1. Conceitos fundamentais. Quem é quem na Lei de Migração? Para começar, Carol, precisamos definir os termos. Migrante é o termo genérico para a pessoa que se desloca entre países ou regiões. Ele abrange algumas figuras específicas. Isso mesmo. O imigrante é o estrangeiro ou apátrida que vem ao Brasil para residir e trabalhar, de forma temporária ou definitiva. Já o imigrante é o brasileiro que vai se estabelecer no exterior. Temos também o visitante, que é aquele que vem para estadas de curta duração como um turista, sem a intenção de morar aqui. E uma figura muito importante em concursos é o residente fronteiriço, que é o nacional de um país vizinho que mora em uma cidade na fronteira com o Brasil. E por último, o apátrida, que é a pessoa que nenhum estado reconhece como seu nacional. A Lei de Migração dá uma proteção especial a essa figura, Milton, como veremos mais à frente. Vamos à primeira questão? Julgue a assertiva. De acordo com a Lei 13.445, de 2017, o termo migrante refere-se exclusivamente ao estrangeiro que ingressa no Brasil com o objetivo de fixar residência, não se aplicando ao brasileiro que se estabelece no exterior. Certo ou errado? Logo na primeira, uma que pode confundir o candidato, Carol. Questão errada. O conceito de migrante é genérico e abrange tanto o imigrante que entra no Brasil, quanto o emigrante, o brasileiro que sai. Bloco 2. Vistos. A porta de entrada. Agora, vamos falar dos vistos. O visto, segundo a lei, é o documento que dá ao seu titular a expectativa de ingresso no território nacional. É concedido principalmente por embaixadas e consulados no exterior. Vamos conhecer quais são os tipos de visto? A lei os divide em 5 categorias: de visita, temporário, diplomático, oficial e de cortesia. O visto de visita é para estadas de curta duração, como turismo ou negócios, e proíbe o exercício de atividade remunerada. Já o visto temporário é para quem vem com a intenção de residir por um tempo determinado, seja para estudo, trabalho, tratamento de saúde, acolhida humanitária, reunião familiar, entre outras hipóteses. Os vistos diplomático, oficial e de cortesia são para missões oficiais, autoridades e situações específicas. Um detalhe muito importante sobre eles é que, em regra, quem os possui não pode ser remunerado por fonte brasileira e a lei trabalhista brasileira não se aplica, salvo algumas exceções de reciprocidade. Vamos treinar com uma questão de múltipla escolha. Conforme a lei de imigração, o visto temporário poderá ser concedido para diversas finalidades. Assinale a alternativa que não corresponde a uma finalidade prevista para a concessão de visto temporário. Opção A. Acolhida humanitária para nacionais de países em situação de grave instabilidade institucional.
Opção B, tratamento de saúde, desde que o imigrante comprove possuir meios de subsistência. Opção C, realização de turismo e participação em feiras de negócios de curta duração. Opção D, reunião familiar com cônjuge ou companheiro, sem discriminação. Opção E, pesquisa, ensino ou extensão acadêmica. A alternativa correta é a opção C. Turismo e negócios de curta duração são hipóteses para o visto de visita, e não para o visto temporário. As demais alternativas correspondem a finalidades do visto temporário. Bloco 3. Autorização de residência, apátridas e asilados. Uma vez no Brasil, para que o imigrante possa morar aqui, ele precisa da autorização de residência. Essa autorização pode ser concedida com base em diversas finalidades, muitas delas semelhantes às do visto temporário, como trabalho, estudo, acolhida humanitária e reunião familiar. Um ponto importante é que essa autorização pode ser solicitada independentemente da situação migratória da pessoa. Como falamos no início, Carol, a lei dá uma proteção especial ao apátrida. Ela prevê um processo para o reconhecimento dessa condição e, uma vez reconhecido, o apátrida é consultado se deseja adquirir a nacionalidade brasileira por meio de um processo simplificado de naturalização. Se ele não quiser se naturalizar, terá direito a uma autorização de residência em caráter definitivo. E temos também a figura do asilado. O asilo político é um ato discricionário do Estado brasileiro, concedido como instrumento de proteção. Ele pode ser diplomático ou territorial, mas a lei é clara. Não se concede asilo a quem cometeu crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou de agressão. Vamos para a questão. O asilo político, segundo a Lei de Imigração, é um direito subjetivo do estrangeiro perseguido, devendo o Estado brasileiro concedê-lo sempre que os requisitos legais forem preenchidos. Certo ou errado? Errada. O asilo político é um ato discricionário do Estado. Ele é um instrumento de proteção, mas sua concessão depende de uma decisão soberana do país. Bloco 4. Medidas de retirada compulsória, repatriação e deportação. Agora vamos entrar num tema delicado e muito cobrado. As medidas de retirada compulsória. A lei prevê 3: repatriação, deportação e expulsão. Um princípio fundamental é a proibição da retirada coletiva. Cada caso deve ser individualizado. A repatriação é a medida mais imediata. Ela consiste na devolução da pessoa que foi impedida de entrar no país no momento do controle migratório. Por exemplo, Milton, alguém que chega ao aeroporto com um documento falso. A autoridade notifica para a empresa transportadora e para a autoridade consular. Já a deportação acontece com a pessoa que já está em território nacional, mas em situação migratória irregular. Por exemplo, um turista que fica no país depois que seu visto venceu. Nesses casos, a pessoa é notificada para se regularizar em um prazo de, no mínimo, 60 dias. Se não o fizer, a deportação pode ser executada. É um procedimento administrativo que deve garantir o contraditório e a ampla defesa, com notificação da Defensoria Pública da União. Um ponto crucial é que não se pode deportar alguém se essa medida configurar uma extradição não admitida pela lei brasileira. Por exemplo, se a pessoa corre o risco de ser punida em seu país por um crime político. Vamos resolver mais uma questão. Julgue o item. A deportação é a medida administrativa aplicável à pessoa que teve seu ingresso no Brasil negado pela autoridade migratória no aeroporto, consistindo em sua devolução imediata ao país de procedência. Certo ou errado? Errada. A descrição corresponde à repatriação. A deportação é para quem já está no país em situação irregular. Bloco 5. Expulsão, a medida mais grave. Por fim, a medida mais grave, a expulsão. Ela é uma retirada compulsória aplicada ao migrante que cometeu certos crimes graves, com sentença transitada em julgado. As hipóteses incluem crimes como genocídio, crime contra a humanidade e crimes comuns dolosos passíveis de pena de prisão. A expulsão gera um impedimento de reingresso no Brasil por prazo determinado, que será proporcional e nunca superior ao dobro do tempo da pena aplicada. Essa é uma grande mudança em relação ao Estatuto do Estrangeiro, Carol, que previa um impedimento por tempo indeterminado.
A jurisprudência dos tribunais superiores é muito importante aqui. O STJ e o STF entendem que o processo de expulsão não impede que o estrangeiro que cumpre pena no Brasil tenha acesso a benefícios da execução penal, como a progressão de regime em igualdade de condições com o nacional. E a lei traz algumas hipóteses em que a expulsão não é admitida, mesmo que o estrangeiro tenha cometido um crime. Não se pode expulsar se a medida configurar uma extradição inadmitida pela lei brasileira ou se o expulsando tiver filho brasileiro, desde que esteja sob sua guarda e dependência econômica, ou se tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil. Última questão, de múltipla escolha. Sobre o Instituto da Expulsão na Lei de Imigração, assinale a alternativa correta. Opção A. A expulsão é aplicável a qualquer estrangeiro em situação migratória irregular, independentemente da prática de crime. Opção B. O estrangeiro expulso fica permanentemente impedido de reingressar no território nacional. Opção C. A existência de um processo de expulsão contra um estrangeiro que cumpre pena no Brasil impede, por si só, a concessão de benefícios da execução penal, como a progressão de regime. Opção D. Não se procederá à expulsão quando o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda e dependência econômica ou socioafetiva. Opção E. A competência para decidir sobre a expulsão é exclusiva do Poder Judiciário, após processo regular. A alternativa correta é a opção D. A letra A descreve a deportação. O erro da opção B é devido ao prazo. O impedimento de reingresso tem prazo determinado. A C está errada conforme jurisprudência pacífica. E está errada, pois a expulsão é um ato administrativo, embora sujeito a controle de legalidade pelo judiciário. E assim fechamos essa revisão completa da Lei de Imigração, Milton. Uma lei moderna, humanista e cheia de detalhes importantes para a sua prova. Sem dúvida, a dica de ouro é: foque na mudança de paradigma, nos princípios e nos conceitos de cada medida de retirada compulsória. Entender a diferença entre repatriação, deportação e expulsão, Carol, é meio caminho andado para gabaritar as questões sobre o tema. É isso. Se este episódio te ajudou, siga nosso podcast, compartilhe com seus colegas de estudo e nos envie suas sugestões. Foco total na reta final e até a próxima revisão. Revisão Final Concursos. O ponto final na sua preparação.